Muito bem, pessoal, dando início à nossa primeira aula de desenho para quadrinhos, perspectiva e construção de cenários, vamos começar do seguinte ponto. Todos nós já nos deparamos com essa figura aqui, ó. Ela é conhecida de todos nós. O cubo, tá? Normalmente, na escola, nosso professor ensinava a fazer um quadradinho, outro quadradinho e ligar as arestas, certo? Essa figura, graficamente falando, ela não existe para a perspectiva para o que a gente vai fazer, para o que vamos fazer no decorrer do curso. Essas figuras não existem. Por quê? Porque essas linhas aqui, ó, que eu vou assinalá-las com a cor diferente, essas linhas, elas ficam paralelas, tá? Isso dentro de um plano bidimensional, que é o nosso papel. Então elas ficam paralelas. Para nós ela não existe. Por quê? Elas não vão encontrar em ponto nenhum, elas vão seguir eternamente paralelas, tá? É claro que a figura, o cubo, existe, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando vamos trabalhar com a perspectiva, nós temos que pensar no ponto de fuga, que é da onde as linhas vão surgir. Lembrando que a gente não vai fazer cálculo, não vamos fazer medidas nem nada. Vamos trabalhar com a proporção das figuras e dos componentes do cenário, tá? Com relação ao corpo humano, ok? Muito bem. Então, o ponto de fuga está marcado aqui. Então, quando nós trabalhamos com um ponto de fuga, temos um giro de linhas auxiliares, que eu vou mostrar aqui, de 360 graus, ok? O ponto de fuga está localizado na linha do horizonte. Vou marcá-la aqui para vocês verem. A linha do horizonte é uma linha imaginária que divide o nosso olho ao meio. Tá? Fisicamente falando, a gente pode pensar na praia. Quando a gente está na praia, a gente pode pensar assim. Tá? Que lá no final é a linha do horizonte. Ok? Então o ponto de fuga está na linha. Eu posso colocá-lo em qualquer lugar aqui. Na linha do horizonte, posso movimentá-la, tá bom? Então, ó, vou colocar a figura, nossa primeira figura aqui, acima da linha do horizonte. Então, como que eu faço para dar a noção de tridimensionalidade para essa figura bidimensional? As três dimensões são altura, largura e profundidade. Para um plano bidimensional, nós temos só altura e largura, ok? Então, como que eu vou dar a noção de tridimensionalidade para essa figura bidimensional? Vou ligar cada aresta do quadrado ao ponto de fuga, por meio de linhas chamadas linhas auxiliares. Ok? Então tá aí. E eu vou determinar a distância entre as linhas horizontais e verticais. Sempre que estivermos trabalhando com um ponto de fuga, haverão sempre linhas horizontais e verticais paralelas. Ok? Então a nossa figura ficará assim. Certo? Como eu falei, nós temos um giro de 360 graus do ponto de fuga por sobre a linha do horizonte. Então eu posso desenhar a figura aqui também, ó. Posso colocá-la aqui. Posso colocá-la aqui. Posso colocá-la aqui. O importante é que vocês entendam que é sempre ligando as arestas ao ponto de fuga que você vai conseguir a profundidade. Essas linhas auxiliares servem para dar a noção de profundidade para a figura bidimensional. A perspectiva ela é trabalhosa, porém não é difícil de se entender. Como eu falei no começo, não vamos trabalhar com cálculos, medidas, essas coisas não. Nós vamos focar mais na construção do cenário, tá?
Lembrando que na linha do horizonte, verticalmente e horizontalmente, nós temos o ponto zero, que é aqui. Então, essas linhas aqui, ó, ficarão paralelas dessa aresta com essa aresta, ok? O que ficaria tampando o nosso ponto visual, ou ponto de fuga, ou ponto das linhas auxiliares. A nossa figura ficaria assim. E dentro, ó, a gente trabalha assim, ó, como se fosse um corredor. Reparem que eu tenho sempre linhas verticais e horizontais paralelas. Isso quando a gente trabalha com um ponto de fuga. Ok? Lembrando do giro de 360 graus. Então vamos aplicar formas dentro desses cubos. Ok? A figura chave, a figura mãe para as formas geométricas, né, tridimensionais, é o cubo. Então vamos para a próxima aula?